Olá, chegamos finalmente à aula 2, depois de 20 vídeos gravados do que seria uma suposta aula 1. O material extra que eu coloquei acabou ficando bastante extenso, mas a questão de cognição no curso inicial era reservada à primeira aula de fato. Que, aliás, não era nem planejada nem menta. Eu, pessoalmente, a introduzi porque eu considerei que era fundamental dar uma justificativa de por que tudo que a gente vai ver a partir de agora é realmente fundamental. Que é o fato de que, sem os métodos formais, sem os métodos de lógica, de probabilidade, de matemática e também métodos computacionais que a gente pode usar para complementar essas coisas, se a gente for tentar confiar só no que a mente da gente conclui, dá bobagem. Então, agora a gente começa essa segunda parte, que é entender o que são esses métodos. Dois comentários que a fazer antes da gente passar para realmente falar um pouquinho sobre eles, que são importantes para a gente aqui. Primeiro é sobre essa nossa série de aulas. Eu cheguei à conclusão que continuar chamando essa série de TAD, é meio errado, porque eu vou conseguir com isso ter que apenas os alunos da EASH se interessem. Quando na verdade esse material, como eu espero que fique claro para todo mundo, é de interesse de todo mundo. É de interesse de qualquer pessoa que queira raciocinar claramente para o dia a dia, é de interesse de qualquer pessoa que queira começar a se preparar para um dia vir a fazer ciência, qualquer pessoa que queira raciocinar sobre alguma coisa. Esse material é interessante. Sendo assim, eu acho que eu pretendo mudar, a partir dessa segunda aula, o nome do canal. Em vez de TAD, eu vou mudar para Raciocinando. E vou fazer a divulgação de acordo. Ainda vai seguir o curso de TAD. Então, para os alunos que estão fazendo TAD, o material ainda vai seguir o meu velho curso de TAD, que inclui uma série de questões a mais e práticas a mais que eu considero fundamentais. Mas eu vou mudar o nome e o foco, eu não vou mais ficar falando tanto do curso de TAD. A segunda questão, que é bastante importante de eu contar para vocês aqui, que é sobre as expectativas de vocês, é que nessa parte de lógica, de estatística, o meu objetivo não vai ser ensinar a ficar fazendo a conta, ensinar a apertar os botões. Porque existe material excelente para fazer isso por aí. Tanto para lógica, quanto para análise de dados. Se vocês quiserem aprender apertar os botões para ter os resultados, vocês podem fazer isso muito bem com outras fontes. Mas entender de fato o que você está fazendo, por que você está fazendo, por que aquela é a ferramenta adequada, e muitas vezes qual a ferramenta que eu deveria usar para responder as perguntas que eu tenho, essa questão dificilmente é abordada em livros-textos. Essa questão, que é mais fundamental do que aprender a fazer a conta, fica muitas vezes de fora. Espera-se que o estudante entenda por conta própria, e a minha experiência é que isso não acontece. Quando eu fazia as provas de TAD, o que eu observava era que as pessoas, se eu pedisse uma coisa muito específica, calcule um desvio padrão, calcule um coeficiente de correlação, faça um gráfico de caixa. Tinha gente que errava, lógico, sempre tem. Mas a grande maioria dos meus alunos ia lá e fazia tudo certinho. Perfeito. Se por outro lado, eu em vez de pedir, faça um gráfico de caixa, eu apresentasse para eles a questão assim, tá aqui os mesmos dados. A pergunta que a gente quer responder é essa. Faça o gráfico que melhor responde essa pergunta. Podia às vezes ser o gráfico de caixa, podia às vezes ser o diagrama de dispersão, podiam ser várias outras coisas. Sistematicamente, metade da classe me apresentava o gráfico que não servia para ver coisa nenhuma. A expressão que a gente vem à mente quando a gente está corrigindo essa prova não é coisa. Mas, de qualquer forma, em vídeos, a expressão que eu vou usar é
Coisa nenhuma. O que é triste, porque o estudante sabia usar a ferramenta, mas ele em geral não sabia qual ferramenta usar. Da mesma forma, isso acontece, você pode dar problemas de lógica, e as pessoas, quando se deparam com um problema que aquilo se aplica na vida real, não vão usar a lógica, elas vão usar o raciocínio natural. A gente não, muitas vezes, aprende a fazer a técnica, que nem é necessário hoje em dia. Saber fazer a conta, de verdade, o que qualquer um faz, inclusive qualquer estatístico, qualquer matemático, na hora de gerar um gráfico, o que todo mundo faz é: diz pro programa o que você quer que ele faça. Ele faz a conta, ele gera o gráfico para você. Às vezes, dependendo do que você estiver fazendo, se você mesmo for uma pessoa que lida direto com a programação, com a simulação, você pode dar instruções específicas dos detalhes que você quer. Verdade. É um nível bem além do que a gente vai aqui. Mas, em geral, para as coisas padrão, você vai ter montes de programas, inclusive qualquer programa de planilha faz as coisas padrão que a gente aprende nesses primeiros cursos, faz automaticamente. Você dá os dados, diz o que você quer, ele te joga de volta. A habilidade que a gente precisa, básica, não é saber fazer a conta. É saber qual é a conta que tem que ser feita. Então, a partir de agora, a ênfase vai ser em entender quais são as ferramentas que a gente tem, quando elas se aplicam, quando elas não se aplicam e como trabalhar com elas. Eu não vou dar tutoriais de como usar as ferramentas, porque esses existem, a gente tem excelentes cursos por aí. Eu vou trabalhar no que eu considero uma parte da questão que é muito pouco explorada, mas que na verdade é a mais importante, que é saber o que fazer quando. Além disso, a gente começa com lógica dedutiva. Lógica dedutiva, para já entrar um pouco no tema, a gente chama de dedução hoje em dia quando a gente é capaz de, dada certas ideias, mostrar sem nenhuma dúvida que se eu aceitar aquelas ideias, eu tenho que acertar uma certa conclusão. É isso que a gente chama de dedução. E é fundamental essa parte do eu não tenho nenhuma dúvida. Eu posso criar alguns argumentos céticos mais sofisticados sobre essa questão de nenhuma dúvida, mas não sobra nenhuma dúvida razoável, exceto pelo fato de que, como espécie, nós somos todos completamente malucos e não temos a menor ideia do que estamos fazendo. Mas aí também, paciência, a gente é completamente maluco, a gente não vai conseguir corrigir. Mas exceto por essa possibilidade remota, não sobra nenhuma dúvida numa dedução de que a conclusão de fato segue das premissas e que, se eu aceitar as ideias iniciais, a ideia final tem que ser aceita. Esse não sobra nenhuma dúvida é extremamente forte. Significa que, em geral, quando um lógico fala que alguma coisa foi provada, ele não quer dizer o que um advogado diz ou o que as pessoas usam no dia a dia. Provas, nesse caso, são coisas absolutamente fortes. E às vezes as pessoas dizem que estão usando lógica para apresentarem provas que não são provas. Além disso, a prova depende da gente aceitar as ideias iniciais. Aceitando uma série de ideias iniciais, eu tenho prova. Eu vou ter questões sobre como eu aceito ou não essas ideias iniciais. Entender como essas coisas se conectam é onde a gente vai estar estudando nas próximas aulas. Então, uma vez que eu já introduzi o problema de lógica, próximo vídeo a gente começa a falar sobre a lógica do ponto de vista do Aristóteles. Como ele criou no órgão, ou, quem sabe, usou informações anteriores que a gente não sabe, mas de qualquer forma, como a obra dele, chamada Órgão, traz uma metodologia de como nós deveríamos raciocinar para ter certeza das coisas e os limites disso. Na próxima aula a gente não vai falar muito dos limites, mas são os próximos passos que a gente vai tomar aqui. Para informação de vocês, eu também agora pretendo postar. Eu estava postando 4 vídeos por semana, não tinha contado para ninguém, então não era muito relevante, mas eu tinha adotado essa política. Eu vou começar a postar só 2. Eu pretendo também
começar a pensar em fazer esses vídeos, alguma coisa em inglês, mesmo porque o meu livro, que tem a ver com muitos desses aspectos das primeiras aulas, que deve estar para sair em inglês, está correlacionado com esse material. Vai ser legal para eu fazer uma divulgação também. Então eu vou passar a postar com uma frequência um pouco menor, acho que 2 vezes por semana. Ok? Bom, é isso. Então, deixem que vocês gostaram, inscrevam-se, divulguem. Não, lembrem-se, não se chama mais só tarde. E é isso, gente. Até mais.